Antônio. Deixa eu ver aquela caixinha de novo. Queridos irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão. Quero convidá-los a abrir as Escrituras Sagradas em Gálatas. Então, por favor, abra no primeiro capítulo de Gálatas, carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ler apenas os versos 8 e 9. Gálatas 1, versos 8 e 9, meus irmãos. Obrigado. Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Hoje eu quero tratar com a igreja sobre o cânon ou a Bíblia já estando completada. Não há mais nada a ser acrescentado por Deus na sua revelação. A Escritura é a revelação final de Deus, é tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação e para darmos glória a Deus. E o título dessa mensagem é a completa revelação divina na Escritura. Gálatas 1, versos 8 ao 9. O texto diz assim, acompanhe comigo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que seja ele amaldiçoado. Que ele seja amaldiçoado. Amém. Curve a cabeça, igreja, irmãos, e vamos orar. Amado Deus, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, nós contemplamos, Senhor Deus, a Tua presença com temor e tremor pelos méritos de Jesus e viemos aqui essa noite para adorar na beleza da Tua santidade, Senhor Deus, suplicando, Deus Todo-Poderoso, a Tua misericórdia e a Tua graça derramada sobre nós, Pai. Bendito Deus, que o Espírito Santo nos ajude nessa noite a glorificar o Teu nome, Senhor, a aprender Tua palavra, a tirar grandes lições da pregação desta noite para o Teu louvor e a Tua glória e para a nossa edificação. Senhor Deus, fala ao nosso coração, aos nossos ouvidos, para que a Tua palavra, Senhor Deus, seja recebida de bom ânimo por todos nós. É o que nós te suplicamos nessa noite, nos méritos de Jesus, o Teu Filho amado e o nosso Salvador. Amém. Então, queridos irmãos, a Bíblia está completa. A revelação de Deus está completa. Nós vivemos numa época privilegiada, diferente da época dos apóstolos de Jesus, diferente da época dos profetas de Deus, diferente dos patriarcas, diferente dos dias de Moisés e dos dias dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, muito diferente da época de Adão, de Noé, porque na nossa época, hoje, nós temos toda a revelação de Deus entregue.
Não há mais nada faltando nas Escrituras Sagradas, pelo qual Deus ainda precise falar de maneira especial ao seu povo, como ele falava no passado pelos profetas. O autor da carta aos Hebreus diz claramente que nos últimos dias, Deus, o Pai, nos falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. E esta é a revelação final de Deus. E ela foi escrita. Aprove ao Deus Todo-Poderoso ordenar escrever as Escrituras Sagradas, para nos livrar de erros, para nos salvar do engano de Satanás, da ousadia dos homens, para termos a Bíblia completa, para a segurança da igreja. Então, estes livros que formam a Sagrada Escritura, os 66 livros que nós temos em mãos, é toda a revelação divina e não há nada mais além disso. O que passar disso vem do maligno. O que for retirado disso é a operação do maligno. É tentativa do maligno de minar a única palavra de Deus, a revelação final do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa época, ela está repleta de grandes absurdos no que diz respeito ao ensino do Evangelho. E nós vamos encontrar em muitas igrejas esse Evangelho diluído, desmanchado. Você sabe quando alguém, por exemplo, pega o vinho e ele quer enfraquecer o vinho, ele põe água no vinho e ele vai diluir o vinho para que o vinho fique mais fraco. Às vezes para que ele possa render mais, ou às vezes para deixar ele com um sabor alterado ou mais fraco na sua composição. Mas aí, se você faz a mesma coisa com o Evangelho, se você começa a inserir coisas no Evangelho, você vai diluindo o Evangelho e ele não é mais Evangelho. Ele não é mais a palavra de Deus. Ele já é a palavra de Deus e algo mais que foi inserido nele, que destruiu completamente a verdade ali apresentada. Então, em muitas igrejas, o Evangelho já foi completamente diluído, misturado, enfraquecido, inutilizado, não mais podendo ser chamado verdadeiramente de Evangelho da graça de Deus. Em outras igrejas, o Evangelho foi inflado, ele recebeu acréscimos que acabaram por inutilizá-lo, por descaracterizá-lo, como foi o caso dos judaizantes no primeiro século, que acrescentaram à fé as obras. E eles então ensinavam que a salvação, de fato, é por crer em Jesus Cristo, pela fé. Mas era preciso também observar as obras da lei, conforme Moisés havia escrito desde os tempos antigos. E para eles, então, era preciso guardar a lei de Moisés, necessariamente, e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Isso não é o Evangelho também. Isso está longe de ser o Evangelho. Não é fé somente. Não é graça somente. Então não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus, que foi entregue pelos apóstolos para as gerações. De fato, irmãos, em outros grupos o Evangelho foi mesmo alterado. Como é o caso, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, que alteram o texto da Sagrada Escritura, trocam palavras, modificam a palavra de Deus para a sua própria ruína e destruição. Quando Paulo escreve essa porção aos Gálatas, a igreja da Galácia, essa é a única carta de Paulo em que, logo após aquela saudação, vem uma reprimenda severa do apóstolo Paulo. E essa reprimenda é justamente porque eles estavam abandonando a revelação única de Deus. Nos dias de Paulo, apenas o Antigo Testamento estava escrito e o Novo Testamento seria então a formação destas cartas de Paulo, de Pedro, as cartas também gerais, como a carta de Tiago. Essas cartas aqui, junto com os evangelhos e Atos, formam o Novo Testamento. Mas nesses dias estava em formação. Então o cânon não estava fechado, isto é, escrito. Mas a revelação de Deus já havia sido entregue.
E era justamente o ensino dos apóstolos, que depois viria a estar presente nas nossas Bíblias, como as cartas que temos aqui e os outros livros que temos na Escritura Sagrada. Então, quando Paulo dá essas instruções, quando ele faz essa reprimenda aos Gálatas, irmãos, ele faz isso porque havia um grupo de judeus, eram na verdade judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda observavam a lei de Moisés. Esses judeus ainda entendiam que era obrigatório que todos eles guardassem a lei exatamente como os antigos judeus, na época do Antigo Testamento, faziam. Então, era mais ou menos algo como: eu creio que Jesus Cristo é o Messias. Eu creio que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dos mortos. Mas, e aqui mora o problema, mas ainda é necessário guardar as obras da lei. Ainda é necessário obedecer a lei como nos dias de Moisés. Então, se alguém apenas cresce em Jesus, mas não guardasse a lei, não estava salvo. Porque a salvação não era pela fé somente, na perspectiva dos judaizantes. E esse ensino terrível estava entrando na igreja da Galácia. E muitos líderes da igreja haviam sido contaminados pelo ensino dos judaizantes. Quando Paulo saía da igreja em que ele estava ali trabalhando, plantando uma igreja e passando algum tempo ali, cuidando dela, fortalecendo. Quando Paulo então saía daquela igreja, ali atrás vinham os judaizantes, pregando um outro ensino. E eles diziam que Paulo não era verdadeiramente um apóstolo de Jesus, que ele não era do ciclo de Pedro, de Tiago, etc. Então ele era um falso apóstolo, por isso Paulo vai defender também o seu apostolado aqui. Ele vai dizer que ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus, que apareceu a ele numa revelação. Ele diz isso aqui em Gálatas. E eles também diziam que a mensagem que Paulo estava ensinando, da fé somente, não era o evangelho. E que o evangelho era a fé e a observância da lei. E que Paulo pregava um falso evangelho. Mas veja, note que era exatamente o oposto disso. Era exatamente o oposto. O evangelho é crer somente e ser salvo. Irmãos, não foram poucas as batalhas pela fé que os nossos irmãos do passado atravessaram aqui nesses dias por causa do evangelho da graça de Deus. E é aqui, diante desse cenário, que surgem as palavras de Paulo nos versos 8 e 9, quando ele traz inclusive uma maldição àqueles que rejeitam o evangelho verdadeiro por um falso evangelho. Se alguém vos apresentar um outro evangelho, algo que vá além do que nós pregamos, que seja amaldiçoado. Eu quero tratar com vocês essa noite sobre 3 pontos importantes, irmãos. O primeiro é o conteúdo desse falso evangelho. O segundo ponto são as manifestações desse falso evangelho. E o terceiro ponto, os pregadores ou mestres desse falso evangelho, o juízo que recairá sobre eles. Então, primeiro, note o conteúdo desse falso evangelho. O falso evangelho, ele não é o evangelho da graça somente. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça de Deus. É graça pura e simplesmente graça de Deus, e nada mais do que a graça de Deus constitui o único evangelho que foi entregue por Deus em Jesus Cristo para os pecadores. É um evangelho que não faz exigências, é um evangelho que não cobra obras, é um evangelho que não está preocupado com coisas que precisam ser realizadas pelo homem. É um evangelho que desafia o homem apenas a confiar em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Se alguém perguntar, o que é o evangelho? É aquilo que está escrito, por exemplo, nos antigos cânones ou documentos da igreja. Deus enviou o seu Filho amado ao mundo. Ele se fez carne,
morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E aquele que crê nele será salvo. Isto é o Evangelho. É crer em Jesus Cristo apenas. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, que foi morto na cruz do Calvário para salvar-nos dos nossos próprios pecados. Se você crê em Jesus assim, você está salvo. É o que a Bíblia diz, crê e ser salvo. Não é obras, não é faça alguma coisa, trabalhe, conquiste, batalhe por algo, é apenas descanse na obra que Jesus fez no Calvário. Crê no Senhor apenas, e isso é suficiente, isso é o Evangelho. O conteúdo do falso evangelho não é crer somente, é crer e faça a sua parte. É evangelho com obras. Essa não é a mensagem, irmãos, que está nas Escrituras Sagradas. Não é a mensagem revelada pelos apóstolos de Jesus, quando ainda estavam pregando a mensagem recebida e que depois foi escrita. Não é essa a mensagem. Veja que Paulo aos Gálatas diz exatamente isso. Ele vai falar exatamente contra esse falso evangelho que exigia que o homem depositasse suas obras ao lado da graça de Jesus Cristo. Paulo fala contra esse evangelho judaizante, contra o ensino judaizante, contra o falso evangelho. Ele chama de o outro evangelho, que não é outro, ele diz, mas é um falso ensino. A simplicidade, meus irmãos, do Evangelho, ela deve nos fazer descansar de todas as nossas cargas no nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os homens, eles buscam fazer algo para se sentirem orgulhosos, privilegiados. Seja no seu trabalho, seja diante da noiva, ele quer ser merecido, ele quer que a pessoa olhe e diga, muito bem, você fez algo extraordinário. E na salvação não é diferente. Os homens também, em sua grande maioria, na verdade todos os homens, por causa da natureza pecaminosa, eles querem se gloriar diante de Deus na salvação e dizer diante do Senhor que Ele fez a sua parte. Eu trabalhei, batalhei pela minha própria salvação. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é crê somente, descanse somente. Apenas confie no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez no Calvário. Esse é o Evangelho genuíno. É o Evangelho que está revelado na palavra de Deus. Então, todas as vezes que alguém vem a você com outro ensino, diferente desse, é um falso evangelho, que seja amaldiçoado. E nós, a Igreja do Senhor, nós devemos repudiar com todas as nossas forças, de maneira veemente, irmãos, feroz até, o falso ensino. Como Paulo aqui, Paulo na sua reprimenda, ele diz, olha, eu estou admirado de vocês. Ele começa a sua carta dizendo isso. Ele começa com um tom de raiva. Eu estou admirado que em tão breve tempo vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Então nós devemos repudiar qualquer ensino, primeiro, que acrescente algo ao evangelho, ou segundo, que subtraia algo do evangelho. Nós devemos repudiar isso com todas as nossas forças. O evangelho é crer somente. Você crê em Jesus, você está salvo. Isso é a graça e o evangelho de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê somente, é o evangelho da graça de Deus. Se você olha para o ensino da Igreja Católica Romana, irmãos, você vai encontrar não o crer somente, você vai encontrar o crer mais as suas obras de justiça, o seu trabalho, os seus sacrifícios.
Não é apenas Jesus e sua obra, é Jesus, sua obra e mais você e as suas obras. Esse é o evangelho falso, que é pregado em muitas igrejas, inclusive no meio católico apostólico romano. Mas o evangelho verdadeiro é crer somente. Irmãos, não é à toa que nos dias de Lutero, o reformador, o Papa tenha ficado tão irritado, porque Lutero ele estava com a sua pregação do crer somente, da justificação somente pela fé, ele estava minando os alicerces daquela igreja. E ela estava ruindo porque Lutero estava provando, mediante as Escrituras, que aquele era o Evangelho. Crê somente. Você não precisa pagar indulgências, comprar indulgências. Você não precisa fazer sacrifícios do seu corpo, promessas. Você não precisa fazer obras. Crê somente. Era a pregação do reformador Lutero. Eram as suas aulas de teologia em Wittenberg. Crê somente era a bandeira do Evangelho. O Evangelho moderno, o Evangelho social e progressista, ele vai de encontro ao Evangelho, porque ele também traz as obras. Ele diz que o Evangelho é uma missão integral e que o Evangelho não é somente crer em Jesus, mas é crer em Jesus e ajudar os pobres. Se você crê em Jesus, mas não ajuda os pobres, se você crê em Jesus, mas não faz boas obras, você não está salvo, porque você não tem o verdadeiro evangelho. Mas esse é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho, irmãos, é crer somente. Eu não estou dizendo que praticar boas obras seja uma coisa errada. Eu estou dizendo que não é parte do evangelho da salvação. Você não é salvo pelas boas obras. Todas estas coisas que querem igualar-se ao evangelho, à graça, ao crer somente, são falso evangelho. Diminuem a glória de Deus. Repartem a glória de Deus com outros. Falso evangelho. Paulo está irado com ele. É o evangelho dos judaizantes que dizia, crê, mas também observe os mandamentos, a lei de Moisés. Guarde as cerimônias. Não era crer somente. E Paulo está falando contra esse falso evangelho. Ao ensino de outras religiões que não são religiões cristãs. Aqui nós não precisamos gastar muito tempo. Mas perceba que todas as demais religiões, irmãos, elas são religiões de obras. Nenhuma outra religião na face da terra exige apenas a fé para a salvação. Todas exigem obras. Todas as religiões dizem, você precisa dar algo para ele, a divindade, para que ela te presenteie com algo que seria a salvação. Isso não é o evangelho da graça de Deus. Isso não é evangelho de jeito nenhum. O nosso evangelho, o evangelho apostólico, o evangelho que está no cânon fechado, não pode ser alterado, não pode ser acrescentado. O evangelho que está nas páginas da Bíblia é crer somente. Esse é o nosso evangelho, irmãos. Mais uma vez, qualquer que chegar até você com outro evangelho, irmãos, que não está nas Escrituras, repudie. Repudie com todas as suas forças. É falso. Em segundo lugar, há as manifestações do falso evangelho. Como é que esse falso evangelho se manifesta, irmãos? Como ele surge? Aqui é preciso considerar algumas questões. Quando o Senhor Jesus ele dá as suas instruções para os apóstolos em Mateus capítulo 28, se os irmãos estão bem lembrados, o Senhor diz que era preciso batizar aquelas pessoas que haviam crido nele. Se você lembrar de algumas ocasiões, foi exatamente isso que aconteceu imediatamente. Quando o eunuco está naquela carruagem, e então Filipe se aproxima dele, e o eunuco está lendo o profeta Isaías, ele não entende, Filipe então explica, falando de Jesus, era Isaías 53,
E Filipe então fala de Cristo. E o eunuco então crê em Jesus. Ele é imediatamente batizado. Mas aquele eunuco não estava preparado teologicamente. Ele não tinha instrução doutrinária precisa. Mas alguém tem dúvida de que ele era um homem salvo? Nós podemos dizer que aquele eunuco era um calvinista ou um arminiano naquela altura, quando ele foi salvo? Quando o ladrão da cruz foi pregado do lado do nosso Senhor, e num dado momento ele arrepende dos seus pecados, olha para Jesus, pede misericórdia, e Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão havia ouvido falar da pregação sobre Jesus, falou do reino dele. Então ele só sabia isso, e creu nisso, creu em Jesus, que era o grande rei. E Jesus diz: estarás comigo hoje mesmo, no paraíso. Aquele ladrão da cruz tinha alguma precisão teológica? Será que nós podemos dizer que ele era um calvinista, um arminiano, qualquer outro tipo de corrente teológica? Não, irmãos. E lá em Mateus 28 é dito exatamente isso pelo nosso Senhor. Ele diz: para batizar todo aquele que crê nele e depois ensiná-los a guardar todas as coisas. Está tendo uma disputa no nosso país, no meio teológico, acho que os que estão mais ligados aqui nessa questão têm acompanhado uma questão sobre o arminianismo e o calvinismo. E aí algumas pessoas têm dito que se a pessoa for arminiana, não é salva. Alguns calvinistas têm dito isso. E outros têm dito não. Se crê em Jesus, é salvo, mesmo que ela não tenha ainda precisão teológica. Irmãos, é exatamente isso. O evangelho é crer somente. É crer em Jesus Cristo somente. A precisão teológica, ela vai vir depois. Só depois. É claro que o falso evangelho, ele vai trazer manifestações teológicas completamente equivocadas, contrárias, como os judaizantes, que traziam a lei junto com a graça. Cobravam a obediência à lei e à graça de Deus. Crer somente, aliás, crer mais a observação da lei. É claro que o falso ensino, o falso evangelho, ele está cheio de distorções. Mas também é verdade que vários homens, irmãos, ao redor do mundo, de todas as épocas, creram em Jesus Cristo de todo o seu coração e foram salvos. Nós não podemos colocar isso em xeque de maneira nenhuma. Eu quero ler para vocês um diálogo interessante, baseado nisso, que aconteceu ainda no século XVIII, irmãos, que foi registrado no diário. E esse diálogo aconteceu entre John Wesley, que era um pregador arminiano, e um pregador calvinista. Eles estavam ali conversando, Charles Simeon e John Wesley. Charles Simeon era calvinista e John Wesley era arminiano. John Wesley era um dos maiores pregadores daqueles dias. E o Charles Simeon era um calvinista teologicamente bem considerado. E Wesley registrou no seu diário um encontro que eles tiveram em 20 de dezembro de 1784. O Simon registrou o diálogo no qual ele questionou Wesley acerca da teologia da salvação. Veja, ele diz o seguinte: Senhor, eu sei que você é chamado de arminiano e por vezes tenho sido chamado de calvinista. Portanto, suponho que devemos contender. Mas, antes de concordar com o início do combate, com a sua permissão, lhe farei algumas perguntas. Por favor, Senhor, você se sente uma criatura depravada? Ele pergunta isso para o John Wesley, que era arminiano.
Você se sente uma criatura depravada, de tal modo depravada que nunca teria pensado em voltar-se para Deus, se Deus não tivesse primeiro colocado isso em seu coração? Sim, diz Wesley, sinto-me de fato. Ele pergunta de novo: e você despreza totalmente a ideia de vangloriar-se diante de Deus por algo que possa fazer, buscando a salvação unicamente por meio do sangue e da justiça de Cristo? Wesley diz: sim, unicamente por meio de Cristo. Outra pergunta: mas o Senhor, supondo que você foi primeiramente salvo por Cristo, não deverá, de uma forma ou de outra, salvar-se por meio de suas próprias obras? Ele responde: não, eu preciso ser salvo por Cristo do início ao fim. Palavras do arminiano. Depois ele pergunta novamente: admitindo então que você foi transformado inicialmente pela graça de Deus, não devera, de uma forma ou de outra, manter-se em pé usando suas próprias forças? Ele diz: não, eu preciso também da força de Cristo para me sustentar. Mais uma pergunta: então você deve ser sustentado a toda hora e em todo momento por Deus, tanto quanto um bebê nos braços de sua mãe? Ele responde: sim, completamente. Outra pergunta: e toda a sua esperança na graça e na misericórdia de Deus preservará você para o seu reino celestial? Sim, eu não tenho outra esperança senão Ele. E então vem o final, quando ele diz: então, Senhor, com sua licença, novamente, porque tudo isso é o meu calvinismo. Essa é a minha eleição, a minha justificação pela fé, minha perseverança final. Isso é, em essência, tudo o que sustento e como sustento. Portanto, se desejar, em vez de procurar termos e frases para serem um motivo de discórdia entre nós, unamo-nos cordialmente nas coisas que concordamos. Isso aqui é importante, irmãos, porque mostra que se você crê somente e repousa sua fé, sua esperança na graça de Deus somente, você está salvo. Não importa se você é um calvinista, se você é um arminiano, você está salvo. Não importa se a sua precisão teológica não é tão precisa assim, porque nós sabemos que há equívocos na maneira de entender este ato salvífico de Deus, soberano de Deus, por parte dos arminianos modernos. E também, em parte, por parte dos arminianos mais antigos. Mas esse é um segundo passo. Esse é o momento da precisão teológica, não é o momento da salvação. É o momento de entender como as coisas se deram. E ninguém é salvo por entender como as coisas se deram. Nós somos salvos por crer no Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Isso é a salvação, irmãos. Apesar de que o falso evangelho vai se manifestar de maneiras absurdas, o verdadeiro evangelho, irmãos, ele não somente vai pregar, e principalmente, a salvação pela fé e pela graça de Deus, mas ele vai, na sua precisão teológica mais tarde, ensinar, preparar o homem de Deus para toda boa obra. Em terceiro lugar, irmãos, vem os pregadores do falso evangelho. Que fim terá aqueles que propagam esta heresia terrível chamada falso evangelho, ou, como diz Paulo, outro evangelho? Que fim terá? O apóstolo Paulo traz uma maldição sobre eles. E note que isso é tão terrível, irmãos, que não importa quem seja o pregador deste evangelho falso, ele está amaldiçoado. Note nas palavras de Paulo, especialmente o que se concentra nos versos que lemos, no verso 8 e verso 9. Porém, ainda que nós, então Paulo está dizendo, ainda que eu, Paulo e meus companheiros, e lembre que Paulo era apóstolo de Jesus. Paulo não era simplesmente um discípulo qualquer,
mas ele havia sido comissionado pelo próprio Senhor como apóstolo do Senhor, junto com os demais apóstolos, para propagar este evangelho genuíno e verdadeiro. Mas ele diz: se um dia eu chegar nesta igreja, se eu chegar neste lugar e trouxer para vocês outro evangelho, diferente daquele que eu preguei para vocês, que seja amaldiçoado. Que eu seja amaldiçoado por vocês, que vocês mesmos me expulsem dessa igreja, me amaldiçoem. Paulo não poupa nem a si mesmo, irmãos. Paulo não tira o seu corpo quando ele está falando do falso evangelho. Tão perigoso, irmãos, e pernicioso ele é. Mas ele não fala apenas de si mesmo. O verso 8 diz que ele diz: ainda que alguém, ele começa dizendo aos irmãos que se outra pessoa chegar na igreja, alguém chegar na igreja, qualquer pessoa, um mestre judeu, um mestre dos tempos antigos, chegar na igreja e distorcer o evangelho, trouxer um ensino diferente, esta pessoa deve ser amaldiçoada. Havia muitos mestres nos dias de Paulo, respeitadíssimos. O próprio Paulo, a Escritura destaca um homem chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, um alto conhecedor da lei. Paulo foi instruído aos seus pés, um grande privilégio. Mas ainda que Gamaliel chegasse e pregasse um outro evangelho, Paulo está dizendo que ele seja amaldiçoado. E o anátema que Paulo traz aqui, irmãos, a maldição, não é outra coisa senão cair sobre a ira de Deus. É a destruição total. É a perdição. Ainda que alguém, ou nós, ou um anjo. Veja, ele agora vai para as esferas celestiais, para o mundo espiritual, o mundo dos anjos de Deus. E ele diz: se um anjo divino, um anjo enviado das esferas celestiais, descer aqui nesta igreja e pregar uma mensagem diferente, que seja anátema. O anjo tem que ser amaldiçoado. Paulo, obviamente, cria na existência das criaturas celestes, dos anjos, das criaturas espirituais. Paulo cria num mundo superior. E ele diz: se uma dessas criaturas, os anjos, vier aqui com uma outra mensagem, dizendo que há uma nova revelação, dizendo que as coisas são diferentes, e apresentar a vocês um outro evangelho, que este anjo seja amaldiçoado. Ponham-no para fora. Expulsem-no. Irmãos, tão precioso é o evangelho. Ele não pode ser deteriorado e estar na igreja. Ele não pode ser recebido na igreja, como alguns dizem, não vamos receber mesmo com desconfiança para ver se é aquilo mesmo. O evangelho verdadeiro vocês conhecem. É a fé única e exclusivamente em Cristo. Qualquer coisa que passar disso é falso evangelho. Não perca tempo com ele. Retire-o. Nós poderíamos aqui nomear, irmãos, várias maneiras, exemplificar várias igrejas que pregam o falso evangelho, cujos líderes ou os pregadores e mestres desse falso evangelho serão punidos por Deus no seu devido tempo. A ira de Deus cairá sobre eles no devido tempo do Senhor. Não pensem, meus irmãos, que a coisa não é assim. Porque a Bíblia diz que Deus não mente, e ele falou em sua palavra, e o que Deus falou em sua palavra, de fato há de acontecer. Quando Paulo escreve essas palavras, note, irmãos, que o assunto para Paulo tem grande seriedade. Ele não trata o assunto com leveza, ele trata o assunto com muito rigor. Ele trata o assunto imediatamente. Vocês lembram daquele caso em que havia uma pessoa na igreja de Corinto que estava tendo um caso com a madrasta? E Paulo
diz: olha, por que que essa pessoa ainda está no meio de vós? Por que ela não foi expulsa? Por que ela não foi retirada da comunhão? Que dirá, irmãos, em relação ao evangelho, quando ele é alterado, diluído, quando um falso evangelho toma lugar na igreja? Era exatamente isso que estava acontecendo. Nós não podemos achar, meus irmãos, que estamos imunes, porque esta era uma igreja, e aqui o falso evangelho estava tendo lugar, e Paulo vem aqui para não deixar que isso vá para frente. Nós devemos ser vigilantes, nós devemos estar atentos ao verdadeiro evangelho da graça de Deus. Não receber, não negociar, não estender a mão para o falso evangelho jamais. Ele é falso, ele é pernicioso, ele é contrário, ele é amaldiçoado. Não devemos recebê-lo de forma nenhuma. Os nossos pais batistas, eu quero terminar com uma citação da nossa confissão de fé, capítulo 1, no começo do parágrafo 6, está escrito: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, para a salvação, a fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado ou necessariamente contido na Sagrada Escritura, ao que nada em qualquer tempo deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições de homens. Os nossos pais estão dizendo que a Escritura está fechada. E quando eles dizem isso, eles estão dizendo que a revelação já foi entregue. Não há novidades. Se não está nas Escrituras Sagradas, se qualquer coisa que for pregada, qualquer evangelho que for trazido não for de acordo com a revelação canônica, que seja amaldiçoado. E nós somos chamados, meus irmãos, como servos do Senhor, do Deus Altíssimo, a zelar pela sua palavra, a sermos fervorosos nessas coisas. Então não baixe a guarda, porque nós vivemos numa época de engano, nós vivemos numa época de mentira, de falsa pregação, de falso evangelho. Não deixe que ele entre aqui, nessa igreja, como instituição, não deixe que ele entre na sua vida, enganando você. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar e, na sequência, vamos celebrar a ceia do Senhor. Curve a cabeça. Amado Deus, Pai Celeste, louvamos e agradecemos ao Senhor pela Tua graça, pelo Evangelho genuíno de Jesus que nos foi entregue, pelas mãos apostólicas que escreveram Tua palavra. Ó Deus Supremo, livra-nos, Senhor, de todo erro, dos falsos mestres, da mentira e de tudo, Senhor Deus, que busca minar a verdade que nos foi entregue. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos em todos os momentos, para que não escorreguemos, Pai, nem para um lado, nem para o outro. Que sejamos, ao mesmo tempo, firmes na doutrina, mas também, Senhor Deus, não nos permita cair no engano de radicalizar quando não há necessidade. Ajuda-nos nisso, Senhor, a sermos prudentes, a ponderar